A paz do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor a nossos convidados, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Amém. Eu não estou entendendo o que o irmão está dizendo. Por favor, alguém vem aqui? Ah, tá, é um papelzinho de bala que está aqui. Irmãos, eu estou aqui para trazer a mensagem nessa noite. E eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor tem me dado. Eu sei que eu vou colaborar com o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo vai colocar as palavras na minha boca. E eu estarei falando a palavra essa noite, que se encontra em 2 Samuel 23, 11 e 12. É praticamente uma continuação da penúltima palavra que eu preguei aqui. Glória seja dada o nome do Senhor. 2 Samuel 23, 11 e 12. Apenas 2 versículos. Ah, já está ali, eu estou esperando. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Amém? Podeis assentar. Então, irmãos, esse fato aqui ocorreu há cerca de 1000 anos antes de Cristo. Esse Samá foi um dos valentes de Davi. Davi tinha homens com ele, né? Muitos homens ali. Quando Davi guerreava, o Davi enfrentava outros exércitos. O Davi fugia do rei Saul. E o Davi sempre andava com aqueles homens ali, que era o exército de Davi. Então, foi nessa época que aconteceu essa situação. Naquele tempo, os filisteus, eles estavam em guerra contra Israel. Assim, Israel plantava os seus campos e os filisteus vinham e destruíam o que podiam, levavam o que podiam e o resto eles destruíam totalmente. Mas teve esse certo dia aqui, que está escrito na palavra, que se reuniram esses filisteus ali nesse campo. E era no campo de lentilha desse homem. E o que Samá fez? Samá se posicionou. Então o título da mensagem dessa noite é: tome uma atitude, defenda, honre o que é seu, defenda o que é seu. Como Samá fez? O que o Samá fez? Ele tomou uma atitude, ele tomou uma posição. Irmãos, aqui não conta como que o Senhor deu esse livramento para ele. Eu gostaria muito que estivesse na Bíblia. Eu sei que os irmãos também gostariam de saber o que aconteceu, porém não está escrito na Bíblia o que aconteceu. Nós só sabemos que pela atitude dele, o Senhor deu um grande livramento para aquele servo, para aquele homem ali, e para o seu campo, e com certeza para todo o resto do povo de Israel. Porque apenas um homem, aqui escrito aqui está, que os homens estavam fugindo. Mas o Samá, ele não fugiu, ele se posicionou. E a Bíblia diz que ele se posicionou no meio da plantação dele. Com certeza, irmãos, ele tinha sofrido muito, ele tinha lavrado aquela terra, ele tinha arado, ele tinha carpido, sei lá, ele tinha lutado contra as pragas, contra tudo aquilo de mal que podia vir naquela planta. E agora, quando estava no ponto de colher, vinham esses filisteus, esses tristes filisteus, esses até amaldiçoados filisteus, e acabavam com tudo, e levavam o que podiam e destruíam tudo. E ele falou: Samá, comigo não, aqui não, eu vou me posicionar. E ele se posicionou, e ele tomou essa atitude de se posicionar, e o Senhor deu grande livramento naquela noite, ou naquele dia, eu não sei se era de manhã, ou era de noite, ou era de tarde, não sei a hora do dia. Eu só sei dizer que ele se posicionou no momento certo, e o Senhor fez um grande livramento. Então eu quero dizer isso, irmãos. Só quero ler aqui o versículo 12.
só para que eu já li, né? Só vou repetir. Este se pôs no meio daquele pedaço, no meio da terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Aí eu coloquei aqui, ó, defenda o que é seu. Primeiro ponto, a sua família e você próprio. Defenda a sua igreja e seus líderes. E o terceiro, defenda a sua fé em Jesus Cristo. Defenda a sua fé em Jesus Cristo. Defenda a sua família e defenda você também. 1 Samuel 25:3 conta a história de uma mulher que ela defendeu a sua família, defendeu a sua casa. Essa mulher se chamava Abigail. E aqui no versículo 3 de 1 Samuel 23 diz assim: e era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua esposa Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas suas obras. Então, essa mulher, irmãos, esse Nabal, ele tinha 3.000 ovelhas e ele tinha mais 1.000 cabras e 1.000 não sei mais o que lá que ele tinha muita coisa. Era muito gado que ele tinha. E Davi, com seus homens, mandou pedir para ele, mandou alguém lá, os jovens, dos homens dele ali, alguns rapazes, foram lá pedir para ele se ele poderia fornecer um alimento ali para aquelas pessoas que estavam com ele. Não era poucas pessoas. Ao todo, acho que era mais de 200 pessoas, 400 e 200 ficou e 200 veio. Eu sei que era muita gente. E o Davi mandou dizer para ele, e esses rapazes que o Davi mandou ali, chegaram ali e explicaram, ó, certa vez, assim, vocês estavam assim, estavam cuidando dos animais lá, e nós protegemos, e não faltou nada para vocês. Então, quase como diz, você deve-nos esse favor. E esse Nabal aqui, esse homem que era duro de coração, o que ele falou? Quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Eu não estou nem aí. Mais ou menos isso. Eu não vou mandar essas reses, né? Eu não vou mandar o alimento que eu tenho para os meus homens, para os homens de Davi, desse tal de Davi. Eu não vou fazer isso. E ficou de boa. E os rapazes voltaram lá e falaram, ó, Davi, é assim. O homem lá é duro de coração. Ele falou que não tem nada para nós lá. Não vai ter alimento. Nós não vamos ter alimento, a gente vai ficar com fome, porque ele não vai dar. E o que aconteceu? O Davi se indignou. E ele mandou os rapazes ali, ó, aquela multidão de pessoas que estavam com ele, ó, vocês peguem as espadas de vocês e preparem as espadas de vocês, e nós vamos lá, e não vai sobrar nada da casa dele. Mas teve um rapaz da casa lá de Nabal que ouviu também. E ele correu lá e não falou para Nabal, falou para a esposa, porque até os funcionários de Nabal sabiam que ele era um homem louco e duro de coração. Mas que a esposa não, a esposa, além de ser bonita, ela era uma mulher sábia. Além dela ser formosa, ela era uma mulher muito inteligente, muito sábia. O que ela fez? Ela não falou nada para esse homem. Não falou nada. Pegou os animais ali e carregou aqueles animais de tudo quanto é coisa gostosa que ela tinha ali e levou para Davi. Pegou os rapazes dela ali e levou. Foi ao encontro de Davi. Davi já estava subindo com o exército dele para acabar com a casa de Nabal ali. Mas ela foi ao encontro dele, encontrou ele e ela se ajoelhou. A Bíblia diz que ela se prostrou. E ela pediu perdão pelo que ele tinha feito. Ela assumiu a responsabilidade. O que ela fez, irmãos? Ela defendeu o campo de lentilha dela, que é a família dela. O homem era louco, era um doido varrido, como se diz aí. A Bíblia diz que ele era duro de coração, mas era esposo dela. E o dever nosso, irmãos, o dever da esposa é defender o esposo. O dever do esposo é defender a esposa em qualquer situação. Hoje não é um culto para casais, né? Mas vocês estão aqui ouvindo que o homem tem que defender a sua esposa. O homem tem que defender a sua família. A mulher tem que defender o seu esposo. Tem que defender a sua família perante
o mundo aí fora. O homem pode estar errado. O Nabal estava errado, louco, e ele era duro de coração, mas era esposo dela e ela foi defender. Assim nós temos que fazer como mulheres de Deus. Nós temos que defender o nosso esposo, mesmo que ele não esteja tão certinho. A única coisa que as mulheres não devem fazer, suportar, é agressão física. Se o homem te agredir, irmãos, nós temos a lei Maria da Penha. Não dê moleza, porque aquele que bate uma vez, bate duas vezes e bate três vezes. Sabe? E acaba acontecendo coisas terríveis. Não é porque tu é uma mulher de Deus, não é porque você é uma serva do Senhor, que você vai ter que apanhar. Irmãos, o Senhor nos chamou para sermos livres e não para sermos escravos, sabe? Vocês não precisam, jamais uma mulher merece apanhar de um homem. Jamais. E nem o homem da mulher também. Tinha que ter uma lei do José da Penha também. Porque tem mulheres terríveis, irmãos. Tem mulher que bate homem também. Vocês estão cansados de saber disso. Tem mulher macho, sim, senhor. E daí, irmãos, o que acontece? Acontece coisas terríveis. Por quê? Porque a mulher tem que ter o lugar dela. Acontece isso nos lares, geralmente nos lares que não conhecem a palavra. Porque se a pessoa ler a palavra, se a pessoa estudar essa palavra, que é lâmpada para nossos pés e é luz para nossos caminhos, essa palavra ensina como a mulher deve se portar. Ensina que o homem tem que amar a mulher assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ensina que a mulher está numa missão juntamente com o homem. Ela é submissa, não é porque ela é menos do que o homem. Ela está junto, ela dá suporte para o homem. A Bíblia quer dizer que a mulher é quem dá suporte no lar. A mulher é que dá suporte na vida do homem. Ai, dos homens se não fosse nós, né, irmãs? O que vocês acham? Ai deles se não fosse nós dando suporte. Então é a obrigação deles nos amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, continuando aqui. Provérbios 14:11 diz que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos derruba. Eu vou falar aqui de outra mulher também, que ela foi uma mulher sábia, embora ela não era cristã, mas essa mulher lutou pela família dela. O nome dessa mulher é Raabe. Mesmo ela não sendo uma serva de Deus, essa mulher era uma meretriz. A Bíblia diz isso. Mas só que quando ela soube que os espias que Josué tinha mandado para espiar ali em Jericó, que eles iam destruir Jericó, ela sabia da fama de Josué, que Deus estava com Josué, e aonde eles entravam, Deus entregava ali para eles. E ela temia por isso, e ela falou que o povo estava tremendo de medo. Então o que ela fez? Ela pegou e escondeu aqueles homens. E quando eles foram embora, que ela despediu eles, ela pediu que eles lembrassem dela e da família dela. Que não destruíssem o lar dela e nem a família dela. E os espias fizeram uma promessa. Eles prometeram, falaram assim, olha, se a tua família que estiver contigo, dentro da tua casa, tudo que é dele, o que estiver aqui, não vai ser destruído. Então, irmãos, essa Raabe, ela lutou pelo campo de lentilha dela, ela lutou também pela família dela, e Deus deu um grande livramento para ela. Porque foi aceita a proposta dela, mesmo ela não servindo a Deus. Ela serviu ali os servos do Senhor. Ela fez um grande favor para o povo, né? Para o povo ali de Josué que vinha, porque ela escondeu os espias. Ela não deixou eles serem mortos. E Deus deu um grande livramento, porque ela se posicionou, ela tomou uma atitude, se posicionando ali e salvou a sua família. Deus deu um grande livramento para a família de Raabe também. E como a Bíblia não conta só os prós, os contras também, eu coloquei aqui um exemplo de uma pessoa que não defendeu a esposa, que foi o Abraão. Quando ele, em Gênesis 20, do 2:1 diz assim, e partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão, pai da fé, e tendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. A Sara tinha 60 anos, irmão, mas ela era muito bonita.
Tipo eu, assim, que tenho 65 e ainda estou muito bonita. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto serás por causa da mulher que tomastes, porque ela tem marido. Então, aqui, o Abraão, grande homem de Deus, que não negou o seu próprio filho para o Senhor deixou na palavra aqui, ó, as boas coisas que ele fez como um grande servo de Deus, e também deixou as coisas ruins, os passos que ele deu, né, fora do plano do Senhor, aquilo que ele fez de errado também. Assim somos nós. A nossa vida perante Deus é assim. O que nós fizemos de bem, Ele sabe. O que nós fizemos de mal também Ele sabe. E Ele não esconde nada dos servos dele do passado. O que fazia de errado. E nessa situação aqui, Abraão errou, porque ele ficou com medo que matassem ele. Quando ele chegou, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, que ele foi para esse lugar aqui, e ele ficou com medo que matassem ele por causa da mulher dele, para ficar com a mulher dele. E o que ele fez? Ele se acovardou. Ele falou que ela não era, que ela era a irmã dele. Na verdade, ele não mentiu de tudo, porque ela era meio irmã dele. Porque era filho por parte de pai, os dois eram filhos do mesmo pai, mas por parte de mãe não. Então, ela era meio irmã dele, mas também era esposa dele. Então, ele não podia ter, ele tinha que ter defendido ela, e ele não defendeu. E o Senhor ia matar o Abimeleque por causa dessa situação. Então, tem coisas que Deus não tolera. E nessa situação, Deus não ia tolerar um homem pegar a mulher que tinha marido. Deus não tolera um homem pegar uma mulher que já tem um marido. Se a mulher tem um marido, deixa ela para lá. Não se envolvam com mulher casada. Não se envolvam com mulher casada. Os homens solteiros não se envolvam com mulher casada. Os homens casados não traiam suas esposas. Não se envolvam com outras mulheres casadas também, o mesmo solteiro. Porque Deus tem pecados que o Senhor não tolera. Pecado nenhum Deus tolera, né? Continuando aqui. Proteja e defenda o teu filho. Cuide com quem você está deixando o seu filho. Às vezes os pais trabalham, né? A maioria dos pais trabalha o casal e deixa os filhos com pessoas que não sabem quem é. O mesmo sabendo. Tem que tomar cuidado, irmão, mesmo que tu sempre seja com teu filho, tem que tomar cuidado até no meio da família. Porque a maior parte dos abusos contra crianças acontece, pelas estatísticas, pela própria família, alguém da família. Alguém da família. Eu já vi, irmãos, mocinha de 14 anos, filha de cristão, mocinha de 14, 15 anos, sentada no colo de primo de 18, 19 anos, de primo de 20 anos. Isso aí não pode, irmão, isso aí é falta de sabedoria de uma mãe. Uma mãe que tem sabedoria não vai deixar. É primo, é tio, mas tem que ter respeito. Sabe, as pessoas têm que aprender. E se vocês não aprender aqui na igreja, aonde que vocês vão aprender? Aí no mundo tudo vale, tudo é 10, tudo está valendo. Mas aqui não, aqui nós ensinamos a palavra. Nós ensinamos como as famílias devem viver, como as famílias devem proceder, como as mães devem fazer, como os pais devem fazer. Eu estava meio em dúvida quanto à palavra, ficando assim, mas esses dias já tinha pregado quase sobre isso. E daí o Senhor usou o Marcelo para dar testemunho do João, que eu estarei falando logo mais em seguida. Que coisa mais maravilhosa, irmãos. O filho, o pai ensinar o filho. Logo mais estarei falando sobre isso. Vigie o que o teu filho está vendo na internet. O inimigo pode destruir seu filho através das coisas que ele vê. Quanto tempo você passa falando sobre Jesus para o teu filho, sobre a salvação? Você não se importa se ele perder a sua alma? Você tem orado junto com ele? Seria o mesmo tempo gasto em coisas banais na internet ou na TV? É o mesmo tempo que você gasta com teu filho? Eu espero que seja mais. Billy Graham falou, se você ensinar o teu filho a ter sucesso e não ensinar sobre Cristo, você terá falhado. E eu ainda aumento, se você não falar para teu filho sobre a salvação em Jesus Cristo, sobre como ele deve andar para ser salvo em Jesus Cristo, você está perdendo o teu tempo. Ele pode ser um grande homem, ele pode ter um homem de grande sucesso, mas se ele perder a salvação, de nada vai ter valido a pena. O teu trabalho vai ser em vão. Você terá perdido o teu tempo. Ensine sobre Deus, ensine sobre Jesus,
Faça como o pastor Marcelo, faça como os irmãos que estão aqui, que têm filhos pequenos, que ensinam. Eu me alegro em ver que eu vejo aqui na igreja que os irmãos têm se esmerado em ensinar a palavra para as crianças. É maravilhoso quando a gente vê as crianças escrevendo versículo, sabe? Eu vejo que alguns irmãos, de vez em quando, estão postando lá no grupo da igreja, crianças com a Bíblia na mão, com a Bíblia infantil na mão, já é um bom caminho, já está começando no caminho certo. O pastor Marcelo falou aqui sobre que ele ensinava o João, né? E quando um dia ele achou o João dormindo, com a Bíblia aberta ali, e se o Marcelo não tivesse ensinado, quem sabe ele estava com medo à noite. Quem sabe ele acordou e ele lembrou, o papai me ensinou. E eu vou abrir a Bíblia lá onde é que o papai me ensinou. Eu vou abrir e vou deixar lá. E daí eu não preciso ter medo, porque o Senhor vai me dar um sono bom. Nunca deixe teus filhos ir dormir sem orar com eles. Às vezes os pais não podem, porque os pais estão viajando, estão trabalhando, mas a mãe sempre está. Dificilmente a mãe não está. Nunca deixe teu filho ir dormir sem orar, sem falar alguma coisinha de Jesus para ele, porque ele vai dormir pensando naquilo, e aquilo vai ficar no coraçãozinho dele. Deuteronômio 6:7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, aqui é um mandamento, primeiro mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinais na tua mão, e te serão por frontais entre teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu sempre gosto de escrever alguma coisa ali em casa, nas portas. Às vezes só tem o nome de Jesus lá, mas em cada porta tem o nome de Jesus. Para eu lembrar que eu tenho um dono. Para eu lembrar que a minha casa tem um chefe. Eu já testemunhei aqui para os irmãos que quando meu esposo faleceu, a primeira oração que eu fiz, eu falei, Senhor, o Senhor recolheu o chefe da minha casa. Mas a minha casa não está sem chefe. De hoje em diante, Senhor, o Senhor é o chefe da minha casa. E eu pedi para o Senhor que Ele fosse o chefe da minha casa. Dali uns dias eu estava fazendo a comida, que já tenho contado aqui para os irmãos, mexendo a carninha ali, a carne moída para pôr no macarrão. E eu falei, Senhor, nunca deixa faltar nada na minha casa. E o Senhor me respondeu aqui no meu coração. Um chefe de uma casa nunca deixa faltar nada. Então, irmãos, essa palavra tem que ficar no nosso coração. Nós temos que lembrar que nós temos um dono. Glória a Jesus. Você tem um nome, o nome de Jesus. Você tem um dono, esse teu dono é Jesus. Ele te comprou na cruz do Calvário. Ele morreu por ti, sendo você ainda pecador, sendo eu ainda pecadora. Ele morreu por nós, Ele nos comprou, Ele nos salvou, Ele se posicionou. Está tão difícil a minha garganta, irmão, porque eu fiz o louvor, cantei junto, né? E agora, falando, está difícil, mas eu vou dar conta, em nome de Jesus, de falar. Então, irmãos, como nós temos esse dono, nós temos que obedecê-lo, nós temos que andar no seu caminho, procurar fazer o que Ele nos mandou. Procurar fazer o que Ele nos mandou, e Ele mandou ensinar nossos filhos, ensinar nossas famílias. Ele ensinou nós nos posicionarmos e defendermos a nossa família. Defenda a honra dos teus pais, defenda e honra os teus pais. Êxodo 20:12, também é um mandamento da lei de Deus. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. É um mandamento com promessa. Dos mandamentos é o único com promessa. Honra teu pai e tua mãe. Às vezes, mas como, pastor, que eu vou honrar meu pai e minha mãe? Você sendo um adolescente, você sendo uma criança, você sendo um jovem. Às vezes de você lavar uma louça para tua mãe em casa. Às vezes você varrer uma casa, você está honrando, você está dando valor no teu pai e na tua mãe. Você está defendendo, às vezes, o teu pai e tua mãe. Numa pequena atitude que tu faz, você está honrando o teu pai, você está defendendo o teu pai e tua mãe. Nas pequenas atitudes, sabe? Às vezes, os meninos, né, de 13, 14 anos, é a mãe que tem que lavar o tênis, é a mãe que tem que... Tudo.
O menino não faz nada, só fica na internet, só fica ali na televisão, na internet. Os meninos não fazem nada. Isso é falta dos pais, sabe? As mães têm que ensinar. Isso alegra o coração de Deus quando as mães ensinam os filhos a fazer as coisas também. Porque numa família, é uma equipe. Se tem 3 pessoas vivendo numa casa, as 3 pessoas têm compromisso de limpar a casa. Ah, mas a mulher não trabalha fora? Não trabalha fora, mas quase se mata dentro de casa. Então, não custa quando os outros que trabalham fora estão em casa ajudar. E muitas vezes elas trabalham fora também. Não custa o marido ajudar. Sabe, irmãos? Qualquer coisinha que uma pessoa faça na casa, qualquer coisinha ajuda. Às vezes pensa, é só varrer a casa, só tirar essas coisas. Puxa vida, estender uma cama, coisa maravilhosa, a mãe vai lá, a cama já está estendida, porque o filho já estendeu a cama. Coisa maravilhosa, aquilo adianta. Sabe? Vai sobrar um pouquinho de tempo, talvez, para ela sentar um pouquinho e descansar. Eu lembro quando eu tinha meus filhos em casa, adolescente, como era valioso quando eles ajudavam. Eu sempre digo aqui, o Fernando pequenininho, ele ajudava muito. Sabe, irmãos, ajudava muito. Eu até hoje me arrependo. Sabe o que é se arrepender do fundo do coração? Eu tinha umas abençoadas de umas lajotas lá, umas lajotas coloniais lá. Tinha que passar cera. Toda sexta-feira estava um menino lá de joelho passando cera. Isso aí eu peço perdão para o meu filho de uma coisa dessa. Isso aí era um absurdo. Isso aí era uma tortura. Torturar um menino para quê? Vocês não podem se prevalecer que nem eu fazia, irmãos. Irmãs, não façam isso com seus filhos. Sabe? Não precisa torturar as crianças. Eles têm que ajudar uma coisa que seja necessária. Ficar passando cera em lajota colonial. O que é isso? Era coisa da minha cabeça antigamente. Hoje em dia já nem a roupa eu passo direito, porque passa a mão ali, já está bom, sabe? Já está de bom tamanho. Então, irmãos, vamos ensinar os nossos filhos a honrar os pais de muitas maneiras. Eu coloquei aqui uma observação. Eu ando muito em casamento, em formatura, a gente sempre está indo e a gente observa às vezes. Lá vai o rapaz se formando, lindo, maravilhoso, formado, sabe? Com o negocinho lá, tudo para receber. E com a moça ali do lado, uma namoradinha que amanhã depois não vai dar certo. Leva a mãe que lavou a roupa dele a vida toda. Leva o pai que pagou a faculdade. Leva a mãe, leva o pai, leva lá para honrar a mãezinha sentadinha lá, coitadinha, sabe? Que batalhou pelo filho para formar o filho. Aí está lá, coitadinha, sabe? E daí uma moça ali que amanhã depois vai deixar dele, ele leva lá para honrar aquela pessoa. Não, tem que ser certo, tem que honrar o pai e a mãe. Sabe? Tem que defender a família. Defender a família, irmãos, é maravilhoso. Continuando aqui. Agora, quanto você, a tua pessoa. Parei de falar sobre os pais, agora é sobre tua pessoa. Se defenda, se cuide, se ache bonito assim que nem eu me acho bonita. Porque feio, irmãos, todo mundo acha gente. Eu vou engrossar as fileiras dos que me acham feio? Eu não, eu me acho bonita. Às vezes eu olho assim no espelho, puxa vida, 65 anos, eu estou bonita, eu não faço nada de coisa arada no rosto, né? Não uso os botox nem nada, né? E eu me acho bonita? Deus me fez assim, poxa. É claro que eu me acho meio gordinha, né? Mas eu vou dar conta. Eu estou lutando, um dia eu consigo, desde os meus 15 anos que eu luto para emagrecer, agora já tenho 60, só faz 50 anos, o que é isso? Sabe, um dia eu consigo? Então, irmãos, vamos se achar bonito. Feio os outros acham a gente, sabe? Vamos se achar bonito, sabe? Levanta o astral. Eu sou bonito porque Deus me fez assim, sabe? Deus sonhou com você. Deus pensou no teu cabelo, no teu pouquinho cabelo. Deus sonhou com você, Deus projetou você. A Bíblia diz que Deus fez você no ventre da tua mãe e era exatamente o teu narizinho, os teus olhinhos, tua boquinha, era do jeitinho que Deus queria. Então a obra de Deus é perfeita, você é lindo, maravilhoso, você é linda, maravilhosa. É claro que agora eu sou linda, vou me largar. Não, dá um jeitinho de ajeitar teu cabelinho, sabe? Faz que nem eu, passa um pozinho, passa um batomzinho, se ajeita, sabe? Vão se ajeitar, vão ser bonitos, vão nos valorizar. Valorizar o campo de lentilha que somos nós mesmas, sabe? Às vezes eu lembro quando eu tinha as crianças pequenas, eu tinha as meninas, eu deixava minhas meninas muito vaidosas. Então as minhas meninas, eu tinha 2 naquela época, e as meninas andavam bem arrumadinhas, coisa mais lindinha, com o sapatinho combinando com o vestidinho, com tapinha de cabelo, tudo bem. E às vezes eu ia para a igreja de camiseta, de qualquer jeito.
Eu ia de qualquer maneira. Agora minhas filhas tinham que andar bem. Não, arruma as filhas, mas arruma você também. Vai bem bonitinha, assim que nem vocês estão aqui, todo mundo bonitinha, cheirosinha. Esses dias a Léo estava assim, se queixando de alguém que está muito cheiroso. Mas é melhor estar muito cheiroso do que estar com mau cheiro, né? Também não precisa exagerar, né, Léo? Aleluia, glória a Deus. Lá voltando, defende e honra teus pais, defenda-se você mesmo. Não se renda. Eu escrevi aqui que Deus quem nos fez, nós temos que nos valorizar. Eu coloquei aqui, não se rendam. Assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles eram jovens, mas eles se posicionaram, eles não se renderam. E nós não devemos nos render às pressões do mundo, sabe? O Daniel, ele não se rendeu para o rei Dário, e nem os outros meninos ali para o Nabucodonosor, eles enfrentaram, foi proposto a eles a adorarem. Um rei era para adorar a estátua lá, o outro era para fazer tudo quanto é pedido, fazer para aquele rei. E o que aconteceu? Eles se posicionaram, eles tomaram atitude. Eles não aceitaram. Não, aqui não, meu campo de lentilha não, eu vou defender. Eles defenderam a sua fé. O Deus que eles serviam, eles defenderam a fé deles. Eles não se renderam. Muitas vezes os nossos jovens, principalmente as moças, né, começam a namorar e às vezes a pessoa não teme a Deus e quer convencer a elas a fazer coisas que é pecado perante Deus, sabe? E às vezes as pessoas, as moças, principalmente, se rendem. Não, tem que se posicionar. Aqui no meu campo de lentilha, não, aqui eu defendo. Eu vou defender a minha pessoa, eu vou defender o meu corpo, sabe? Se Deus não se agrada, eu não vou fazer aquilo que não agrada o Senhor. Eu escrevi aqui sobre os 3 jovens, né, que eles foram lançados na fornalha de fogo, porque eles não quiseram orar lá para o rei, eles não quiseram fazer os pedidos para o rei. Aí eles foram lançados 3 na fornalha de fogo, mas quando o rei viu, tinha 4, porque Jesus, que era o dono deles, estava com eles. E assim é hoje. Se você se posicionar, o Senhor vai estar ao teu lado. Todo o tempo, e Ele vai te dar um grande livramento, assim como deu para Daniel na cova dos leões e para os 3 jovens lá na fornalha de fogo. O Senhor te dará o livramento, basta você se posicionar. Daí as pessoas falam, mas todo mundo trai, todo mundo bebe, todo mundo engana, todo mundo fornica, todo mundo mente, todo mundo rouba. Você não é todo mundo, que nem a tua mãe dizia, só você lembrar. Você não é todo mundo, você é especial, você é escolhido de Deus, você é zeloso de boas obras. Você é zeloso de boas obras. Você não é todo mundo. Então você tem que se posicionar, você tem que defender teu campo de lentilha. Defenda você mesmo. Não se deixe levar por as coisas do mundo, como o pastor Fernando pregou a semana passada. Não se deixe, não deixe o mundo te convencer. Não se conforme com esse mundo, mas reaja, se posicione. Fica na tua posição, em nome de Jesus. Glória a Deus, ainda tenho 10 minutinhos. E continuando aqui, defenda e proteja o que Deus te deu, as suas coisas, o seu carro. Por mais simples que seja, não amaldiçoe, agradeça, sabe? Às vezes a pessoa tem um carrinho lá simples, aí pergunta, teu carro, essa porcaria aí. Essa caindo os pedaços. Isso aí. Não, a Bíblia diz que se é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Seja fiel, agradeça a Deus. É um carrinho simples, mas é o que me leva para a igreja, é o que me leva para o trabalho. A minha casa é simples, mas não chove dentro. Eu tenho um abrigo, eu tenho um lugar para me agasalhar, aonde a minha família está. Vamos agradecer ao Senhor pelas pequenas coisas. Agradeça a Deus por tudo que Ele te deu. Louve ao Senhor, proteja, defenda o que é teu. Se alguém falar assim, que carro feio, feio não, ele é meu, eu comprei, paguei com meu dinheiro, foi Deus que me deu. Que casa feia, não é feia não. Tudo
Tudo que você tem é lindo, é maravilhoso, porque foi Deus que te deu. É Deus que nos dá as coisas e nós temos que valorizar. Proteja e defenda a sua igreja e seus líderes. Em Hebreus 10, 24 e 25 diz assim, ó. Não deixem de congregar. O 24 diz assim, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. O 25 diz assim, ó, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes da demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Não é para nós deixar de congregar, muito mais, porque nós vemos que vai chegando aquele dia, o dia do Senhor se aproxima, a volta do Senhor se aproxima. Aí tem gente que fala assim, ó, não precisa ir na igreja para ser cristão. Eu não preciso ir para a igreja. Isso aí é invenção, não precisa. Irmão, se não precisasse você congregar, por que Deus ia dar uns para os pastores? Né? Por que Deus ia dar Marcelo e Fernando, pastor Eleni, para pastores? Né? Por que Deus ia dar mestres, tipo o presbítero Luciano? Por que Deus ia dar esses dons maravilhosos para a igreja? Sabe? Aqui nós temos homens de Deus que ensinam a palavra. Aqui nós ensinamos a palavra. Você não precisa andar correndo de lugar em lugar aí, ó, para aprender, porque aqui nós temos pessoas capazes que podem te ensinar o que você quiser saber sobre a Bíblia, sobre a palavra. É só mandar um recadinho para um dos pastores, para o presbítero Luciano, que nós temos aqui, que é uma benção, sabe? Uma benção do Senhor, um dom que Deus tem dado à igreja. Faça um bom uso, sabe? Tem uma dúvida? Liga. Se ele não puder responder agora, ele vai responder amanhã. Se eu não puder responder hoje, eu vou estudar. Se eu não souber aquilo, eu vou fazer uma pesquisa e vou te responder. Então, irmãos, se posicionem. Ame a igreja de vocês. Ame o grupo de vocês, sabe? Ame uns aos outros. Vamos amar os nossos irmãos, suportar em amor nossos irmãos. Ninguém é perfeito, e nem os pastores. Os pastores também não são perfeitos. Nós não somos perfeitos. Às vezes nós erramos. É claro que nós não podemos pecar, viver em pecado, viver pecando. Mas às vezes a gente fica em falta com vocês. Perdoe-nos. Não perdoe só o teu irmão, perdoe os pastores também. Se nós estiverem em falta com vocês, chega e fala, pastor, é assim, assim, assim. Pastor Fernando, pastor Marcelo, é assim, assim, assim. Conversa, perdoe, ame a nós também somos de carne e osso. Nós também, às vezes, nós cometemos falha, sabe? Deixamos a desejar em relação a vocês. Mas vocês têm liberdade de chegar e falar conosco, sabe? Não, eu estou magoado agora com a pastora, eu vou pegar, eu vou sair, vou abandonar meu grupo. Não, irmãos, perdoar é melhor. Fique aqui. Conte conosco, sabe? Você pode contar conosco em todo tempo. Nós estamos à disposição. Hebreus 13 diz assim, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por as vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Vocês têm noção, irmão, desse versículo, como é pesado? Nós, como pastores, sabe, como quem terá que dar conta da vida de vocês para Deus? Então, irmãos, não é um motivo para vocês nos amar? Sabe? Orai por nós. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Hebreus 13 e 17. Porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Você não teria proveito nenhum se agisse dessa maneira. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência. É o 18. Como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Em tudo nós queremos portar-nos honestamente. Em tudo nós tentamos fazer o melhor, sabe? Mas às vezes a gente falha com vocês. Perdoe-nos e ame-nos. Amém? Honre os seus professores. Eu sempre falo de uma situação aqui que o Jorge Linhares contava, que tinha na turma dele lá um rapaz que era muito terrível. E ele humilhava o professor, disse que ele estudava para humilhar o professor. Fazia pergunta, o professor não sabia, porque não era matéria
que o professor tinha preparado, ele não tinha preparado aquela aula, e o rapaz fazia de tudo para humilhar o professor. E ele falou que viveu para ver aquele rapaz como um mendigo na rua. E daí, eu sempre tinha isso na minha cabeça, né? E agora, esses dias, lá no meu grupo de natação, lá uma amiga minha, contando para mim, Leni do céu, eu encontrei o Rafael com PH. Falei, o que você está falando? Ela falou assim, o Rafael com PH é assim, ó. Ela era uma senhora de 70 anos já. Ela falou assim, eu era professora dele quando eu era nova, e ele era menininho, ele era menino dos 13, 14 anos, e toda vez que eu fazia chamada, e eu falava Rafael, ele falava assim, Rafael com PH. E ali ele me humilhava, ele falava tanta coisa, ele queria que eu falasse Rafael com PH. Daí, que era Rafael, né, que fica Rafael com PH no meio ali, né, que é PH, é tensão de F. Aí tá, os anos passaram e ela perdeu o contato com ele, e ela aposentou, e é uma senhora de idade, e ela mora ali no centro. E ela falou que esses dias ele passando assim por ela, meio envergonhado, e ela sempre via ele. Mas ele nunca chegou, né, falar nada, ela também ficava quietinha. E daí um dia ele chegou para ela e falou, professora, eu sempre vejo você, só que eu tenho muita vergonha de você, professora, e eu quero pedir perdão para você. Você lembra do Rafael com PH? Ela falou assim, ó, um dos únicos alunos que eu nunca esqueci, porque ele atormentou a vida dela. Ela nunca esqueceu do Rafael com PH. Ele falou, eu sou o Rafael com PH, professora. E eu tive uma vida muito triste, muito terrível. Inclusive, eu estou com tornozeleira eletrônica, eu saí da prisão agora esses dias. Eu era tão mal, professora, tão mal, mas lá eu aprendi. E agora eu estou trabalhando, professora, sabe? Eu estou trabalhando agora, eu quero construir uma família, e eu estou trabalhando, mas eu cara com 30 anos já, 30 e poucos anos. Daí, para vocês verem, irmãos, o que é honrar os líderes, o que é honrar os professores, o que é honrar os mestres. A pessoa, às vezes, não sabe o que ela está plantando, mas a Bíblia diz que tudo que nós plantarmos, certamente nós vamos colher. Agora, eu defendo a sua fé em Cristo, irmãos. Eu vou deixar para outro dia, porque o horário se venceu e eu não quero passar do horário. Só vou ler um versículo aqui. Porquanto qualquer que entre esta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Então, irmãos, você não deve ser um agente secreto. Sabe aquele agente secreto? Aquela pessoa que ninguém sabe da tua fé, ninguém sabe que você é cristão. Porque você sempre está escondidinho, você não manifesta a tua fé, você não é luz no mundo, você não é sal da terra, porque você não quer que ninguém saiba que você é cristão. Não tenha vergonha de manifestar a tua fé. Se perguntarem você é cristão, eu sou. Que nem um irmão que eu conheço, ele dizia assim, no meu tempo de jovem, conhecia, né? Você é crente? Ele falava, e dos fiéis. Você é cristão? E dos fiéis. Ele não dizia eu sou, ele dizia dos fiéis. Ele tinha prazer em dizer que ele era cristão. 1 Pedro 3, 15, 16. Antes santificai o Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Da vossa fé, né? Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Glória a Jesus. Temos que tomar atitude. Deus espera isso de nós, de nós se posicionarmos, de nós nos posicionarmos. Nós nos posicionamos, Deus poderá agir. Sabe, irmãos, Moisés, Deus mandou ele tocar na rocha, e ele tocou na rocha. Moisés tocou na rocha, e Deus fez um grande milagre, fez verter a água da rocha, mas ele teve que tomar uma posição, segundo o mandado do Senhor. Então, o rei Davi também. O rei Davi tomou uma atitude. Ele era um menino, ele não era rei ainda, mas ele tomou uma atitude. O Golias estava lá afrontando o povo de Deus há 40 dias, sabe? Se tiver um homem entre vós, chamando os outros lá de marica, mas ele se posicionou. Ele se posicionou, tipo assim, mais do que morrer eu não vou. Ele foi lá e se posicionou e Deus deu um grande livramento. Foi Deus quem matou o gigante. É Deus quem mata o gigante na tua vida. É o Senhor, quando você se posiciona, o Senhor derruba o gigante na tua vida. Glória a Jesus. Aleluia. É o Senhor que derruba os gigantes da nossa vida. Jesus disse, tirai a pedra.
sabe? O pessoal se posicionou, tirou a pedra, tomou uma atitude e Deus ressuscitou o Lázaro. O Samar, se ele não tivesse posicionado, o Senhor não teria dado um grande livramento. Que o Senhor nos ajude a pôr em prática essa palavra. Possamos tomar uma atitude, como fez Samar, para que o Senhor possa nos dar o livramento. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque em pé nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador de todas as coisas, eu quero te agradecer de todo o meu coração, Senhor, pela palavra que nós aprendemos essa noite, a palavra que pregamos, Senhor, e aprendemos nessa noite. Te agradecemos, Senhor, que nós possamos tomar uma posição na Tua presença, Senhor, que possamos nos posicionar, Senhor, assim como fez Samar, Senhor, e muitos homens, Senhor, que estão escritos na Bíblia, Senhor. Os homens se posicionavam e o Senhor dava vitória. O Samar se posicionou e o Senhor deu um grande livramento. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor, porque quando nós se posicionamos, Senhor, o Senhor tem dado livramento. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém.